Soul é um dos melhores e mais filosóficos filmes da Pixar. A grande mensagem do filme pode parecer um tanto assustadora, mas no fim das contas ela se mostra libertadora para os personagens principais. E a mensagem é: não existe propósito. O filme faz questão de dizer que esse negócio de propósito é uma invenção humana e que na verdade a vida deve ser vivida em cada detalhe e nas coisas mais simples. Nesse vídeo então eu vou fazer uma análise filosófica completa do filme, abordando a história, remetendo às cenas principais para explicar a real mensagem do filme, que dá uma resposta existencialista à pergunta: qual é o sentido da vida? Meu nome é Gabriel, esse é o Filosofia de Personagens e o vídeo de hoje, análise de Soul. Eu tava querendo fazer esse vídeo há um tempo, o Soul já saiu faz um tempo, mas eu preferi assistir de novo para trazer o vídeo com mais detalhes, porque o filme é extremamente rico e traz uma mensagem que não é muito intuitiva, mas que é libertadora no fim das contas. O personagem principal da história é o Joey Gardner, que é um homem de meia idade, que é um pianista e apaixonado por música e que acha que nasceu para fazer justamente isso. O Joey acha que o propósito dele é viver para a música, é tocar o piano, e ele tem o grande sonho de ser um músico reconhecido. Mas até aqui no início do filme, ele é um cara fracassado nesse sentido, que vive às custas da mãe, que não apoia o sonho dele e que pede pelo amor de Deus para ele arrumar um emprego, mesmo que seja como professor de música, o que não é algo que ele sonha para a vida dele. Mas apesar da descrença da mãe, o Joey continua achando que o propósito da vida dele é viver para ser um músico. Inclusive ele diz que sem a música a vida dele não teria nem sentido. Vai prestando atenção nesses pequenos detalhezinhos. Eis então que um dia ele é chamado para fazer um teste para tocar com uma artista de jazz famosa, Dorothea Williams. Ele faz o teste e é aceito para tocar com a banda da Dorothea Williams, e então quando parece que a vida dele de fato ia começar a dar certo, ele morre. A alma do Joey vai para um plano espiritual e ele está indo em direção a um lugar chamado Além-Vida, que o filme não explica muito bem o que é, mas é como se fosse um lugar onde as almas vão descansar depois de ter vivido, uma espécie de descanso eterno mesmo. Mas o Joey simplesmente se recusa a ir para esse descanso eterno porque ele acha que ele não cumpriu a missão dele na Terra. E aí então ali em forma de alma, nesse plano espiritual, ele de algum jeito acaba caindo num outro lugar que é o pré-vida. Nesse pré-vida é onde as alminhas estão nascendo e tomando as suas características e tentando achar uma missão para se sentirem preparadas para ir viver na Terra. E é muito engraçado como o filme aborda a questão das personalidades das almas, como se elas fossem direcionadas para um lugar para terem mais autoestima, ou para terem mais autonomia, ou serem mais egocêntricas. Mas para as alminhas conseguirem ir para a Terra, elas precisam achar alguma missão que completa o passe delas. E cada alminha tem um tutor, que é uma alma que já viveu, para ajudá-las a achar essa missão. E o Joe então acaba caindo ali e se confunde com o tutor, e ele acaba sendo o tutor de uma alminha chamada 22. A 22 é uma alminha que nunca conseguiu achar a sua missão para ir para a Terra, e ela de fato agora já nem quer mais ir para a Terra. Ela faz da vida dos seus tutores um inferno, e olha que os tutores dela já incluem Madre Teresa de Calcutá, Arquimedes, Abraham Lincoln, e simplesmente ninguém conseguiu fazer a 22 achar uma missão para completar o passe dela para ir para a Terra. E aí o Joe então fala para 22 que ele na verdade é meio que um impostor, ele não era ali para ser o tutor dela, mas que ele só está querendo voltar para a Terra. E aí então eles combinam de tentar achar a missão da 22 para o Joe usar o passe que era para ser da 22 para ele voltar para o corpo dele. Eles tentam de todo jeito achar a missão da 22, tem até um lugar chamado a Sala de Todas as Coisas, que é onde as alminhas podem tentar qualquer coisa para achar a sua missão, mas eles não conseguem. E aí, com um rolê lá que não cabe muito explicar aqui, o Joey consegue voltar para a Terra, mas ele encarna no corpo de um gato. E a 22, sem querer, acabou indo para a Terra também, e ela encarnou no corpo do Joey. E é nesse ponto aqui da história que as coisas começam a ficar interessantes. Eles agora precisam dar um jeito de consertar essa besteira que eles fizeram, e o Joey precisa logo voltar para o corpo dele para conseguir tocar lá na banda da Dorothea Williams. Enquanto que a 22 está querendo voltar para o plano espiritual, porque a princípio ela realmente
não quer viver na Terra. Mas ao longo da história, a 22 vai experimentando as coisas ali na Terra, que ela obviamente nunca viveu, porque no plano espiritual ela não pode sentir essas coisas que ela sente aqui na Terra. E são coisas extremamente simples, como cheirar uma pizza, comer uma pizza, olhar para o céu, ver uma folha de árvore cair, até esbarrar com alguém no metrô. São todas essas coisas que fazem com que a 22 veja como é viver e ter as experiências de alguém que está vivo, e começa a ver essas sensações das mais diversas formas. E aí então tem uma cena muito importante para o filme, que sinceramente eu acho que é uma das cenas mais importantes do filme, que é a cena do barbeiro. A 22 vai lá cortar o cabelo, estando no corpo do Joey, e ela começa a falar várias coisas que todo mundo tá achando que é super filosófico, mas ela na verdade tá falando sobre literalmente ser uma alma que acha que tá perdida, porque na verdade o grande medo da 22 de vir viver na Terra é dela passar a vida inteira procurando pelo propósito que seria pré-definido para a própria 22 e simplesmente não encontrar. Ela até diz, e se eu achar o propósito de outra pessoa? E na verdade essa é basicamente a situação do próprio Joey, que está tentando realizar o sonho dele, tentando seguir o propósito dele de ser um músico, mas até então ele não conseguiu. E esse é então o medo da 22 e a razão dela não querer vir para a Terra, porque ela tem medo de passar a vida inteira buscando pelo seu propósito, não achar e ter uma vida em vão. E aí então o filme fala sobre a história do barbeiro, que é uma coisa muito sutil, mas que é na verdade uma metáfora para explicar isso tudo. O Joey chegou a dizer que aquele barbeiro era muito bom e que ele tinha nascido para aquilo. E aí nessa divagação da 22, que ela tá falando sobre encontrar os propósitos, ela fala, nossa, você tem muita sorte por ter achado o seu propósito de ser um barbeiro. E aí o barbeiro diz que na verdade ele queria ter sido veterinário. E aí a 22 diz tipo, ah, que pena que você tem que viver agora essa vida infeliz sem o seu propósito. E aí o barbeiro diz que não, que na verdade ele é extremamente feliz, extremamente realizado sendo um barbeiro, que ele faz isso muito bem e que os clientes dele são extremamente satisfeitos. Então aqui com essa cena do barbeiro, o filme já começa essa desconstrução da ideia de propósito. Ele já está mostrando ali, com o personagem do barbeiro, que a gente pode ser feliz e realizado e fazer a vida valer a pena fazendo qualquer coisa. E na verdade, será mesmo que o propósito do barbeiro era ser veterinário? Ou era ser barbeiro? Ou talvez nenhum dos dois. Mas isso não impediu com que ele conseguisse ser feliz sendo um barbeiro. E aí, então, umas cenas depois, a gente vê a 22 muito reflexiva, porque ela passou por tantas coisas boas, tantas vivências, tantas experiências que fizeram com que ela se sentisse viva, que ela começa a pensar que talvez ela possa de fato achar o seu propósito para poder viver aqui na Terra. O engraçado é que quando a 22 fala isso e cita essas experiências simples que ela teve, de comer uma pizza, olhar para o céu, ver a folha cair, o Joey responde, mas isso aí não são propósitos, isso é só a vida. O Joey acabou de dar a mensagem do filme sem se dar conta. E aí então, com outro rolê que também não cabe explicar aqui, os dois acabam conseguindo voltar para o plano espiritual, porque na verdade o Joey de fato morreu, ele não deveria ter voltado para a Terra, e eles se dão conta que a 22 conseguiu achar a missão dela, agora o passe dela estava pronto para ela conseguir e de fato viver na Terra. E aí eles ficam meio brigados e a 22 dá o passe para o Joey, porque era o que eles tinham combinado no início, e aí o Joey acaba perguntando para um dos Zés lá, qual era o propósito da 22 e qual foi a missão dela que completou aquele passe. Então o Zé responde que não existe propósito. Que na verdade a missão que prepara as alminhas para ir viver não é o propósito delas. Isso não vai definir a maneira delas de viver na Terra. E aqui o filme já começa a mostrar essa ideia existencialista. Na verdade começa a afirmar isso. Ele já estava falando nisso durante o filme inteiro. Não existe um propósito pré-definido para você ir para a Terra. Mas você simplesmente pode escolher o seu propósito na Terra. O filme tem essa resposta existencialista e, como diria o filósofo Sartre, a existência precede a essência e não o contrário. Ou seja, primeiro você existe, depois você escolhe qual vai ser o seu propósito na vida. Mas então, no fim das contas, qual foi a missão que completou o passe da 22 para ela poder ir para a Terra? O filme não diz e é de propósito, justamente porque essa missão que vai preparar as alminhas para ir para a Terra, pode ser qualquer coisa. Só precisa ser alguma coisa que dê a essas alminhas a vontade de viver. E a 22 até então não tinha nenhuma vontade de viver e por isso ela não tinha completado o passe. Mas agora, depois de ter ido para a Terra,
depois de ter vivido as diversas experiências com a pizza, com a folha, olhando para o céu, ela agora sente que viver vale a pena, e ela viu isso nas coisas mais simples. E aí então o Joey volta para a Terra, ele consegue tocar com a banda da Dorothy Williams, e a própria mãe dele foi no show, aplaudiu, e parecia que estava tudo perfeito na vida do Joey agora. E aí, quando acaba o show, ele pergunta para Doroteia, e agora? E aí ela responde, a gente vem aqui amanhã e faz a mesma coisa. E aí nesse momento, quando a gente achou que a vida do Joey tinha atingido o seu platô, o seu objetivo, e que ele deveria estar feliz agora com isso, o Joey diz agora que ele se sente vazio. E eu vou explicar por que ele se sente vazio. O grande sonho, o grande propósito da vida do Joey era justamente alcançar esse momento, conseguir ser um músico profissional reconhecido. E agora ele alcançou. E agora? Lembra que ele disse que morreria feliz se ele conseguisse tocar com a banda da Dorothy Williams? Exatamente. Agora que ele conseguiu alcançar seu objetivo, é como se a vida não tivesse mais nenhum sentido pra frente. O Joey resumiu a vida dele àquilo, e agora que ele chegou naquilo, simplesmente parece que acabou a vida. Parece que ele já pode realmente morrer. E aí o filme fala sobre a metáfora do peixinho no oceano, que tenta explicar toda essa busca incansável do Joey por ter achado um propósito e por que ele se sente vazio agora. Essa metáfora do peixinho foi bem difícil no início para eu entender. Eu tive que me esforçar um pouco, mas essa metáfora faz total sentido. Basicamente, um peixe chega para um ancião e pergunta onde está o oceano. E aí esse ancião responde, mas você já está no oceano. E o peixinho diz, não, isso aqui não é o oceano, isso aqui é só água. E o que essa metáfora está querendo dizer? Basicamente, o peixinho está querendo achar algo além de simplesmente água, ou seja, é como uma pessoa tentando achar um propósito para a vida, além de simplesmente viver, sem se dar conta que, na verdade, a própria vida, ou seja, a própria água em que o peixinho já está, ela já é o oceano. Não existe nada que a gente tenha que buscar para fazer com que a vida seja um oceano. Ou seja, a vida em si já é o oceano. Viver é simplesmente um propósito em si. A gente não precisa achar o oceano para a vida valer a pena. A gente simplesmente já está totalmente pronto, podendo viver as mais diversas coisas, inclusive nas coisas mais simples, a cada momento, em cada detalhe, e isso já basta para a vida valer a pena. E aí então o Joey se dá conta que a vida inteira dele foi um desperdício, porque ele passou a vida inteira incessantemente correndo atrás de um objetivo que ele mesmo inventou e deixou de viver cada momento da vida por isso. E o interessante é que as sensações que a 22 experimentou durante todo o filme, justamente porque ela não tinha nenhuma experiência de viver, fizeram com que ela apreciasse a vida nos momentos mais simples. Então, ela ensinou isso para o Joey indiretamente sem ele se dar conta. A vida vale a pena por si. Viver já é uma dádiva. É isso que o Soul está querendo dizer pra gente. Enquanto que para 22, entender que não existe propósito definido também tirou um peso enorme das costas dela. Porque isso tira todo aquele medo dela de viver em vão sem achar um propósito. Mas agora ela poderia viver e vir para a Terra tranquilamente, viver cada experiência, aproveitar cada momento, porque é isso que a vida é sobre. No fim das contas, não ter propósito foi libertador para o Joey, porque agora ele não ia mais ficar preso correndo atrás de um propósito que ele mesmo inventou, mas ele prometeu para si mesmo que agora ia aproveitar cada momento da vida. E no caso da 22, ela perdeu todo o medo de viver, e agora ela poderia simplesmente ir para a Terra, ter todas as suas experiências nos momentos mais simples e em cada detalhe. Não existe propósito definido. A gente pode definir qual vai ser o nosso propósito, mas a gente também não pode deixar de aproveitar a vida em cada momento, porque a vida em si já vale a pena. Se você gostou da análise aqui do filme, deixa o seu like aqui no vídeo. Eu vou tentar trazer mais análises sobre animações, principalmente os filmes da Pixar, que tem uma carga filosófica muito boa, e o Soul é de longe o mais filosófico de todos. Então, se você curte essa ideia de análise dos seus personagens favoritos, se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos e até a próxima.